Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André, em mais um vídeo para auxiliá-los aí nos estudos de matemática, tá bom? Pessoal, eu peço por favor que vocês curtam esse vídeo, né? Se inscrevam no canal para dar uma força para a gente aí, tá bom? Pessoal, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Esse é um assunto muito importante, que começa lá no que, na minha época, né, se chamava de oitava série, hoje eu acho que é nono ano, que acompanha a gente aí o resto da vida, na própria faculdade, né? É um assunto de geometria muito importante, ele vem antes do ciclo trigonométrico, e ele é super importante. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos tentar entender essas relações de uma vez por todas, tá bom? Então vamos lá no slide, pessoal, para a gente começar a nossa aula com vocês. Deixa eu colocar aqui. Isso. A gente já começa. Isso. Pessoal, o que a gente sabe? A gente sabe que um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo, né, de 90 graus. Para ser um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. E se você traçar uma seta, como a gente fez na outra aula, a ponta dessa seta bate onde? Bate numa coisa que nós chamamos de hipotenusa, que nós convencionamos chamar de H. É a nossa hipotenusa, né? Nossa hipotenusa aí. Certo? Deixa eu colocar aqui de melhorzinho, para a gente ficar mais caprichado. Então, o que nós estamos chamando de C aqui seria a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. E as demais estruturas, que nós chamamos de A, né, e de B, são os catetos. Mas se vocês observarem bem, na aula de hoje aparecem duas coisas novas. Além do ângulo reto de 90 graus, nós vamos trabalhar com dois ângulos. O ângulo alfa e o ângulo beta. Ângulos, pessoal, em geral, são grafados por letras gregas em minúsculo, tá bom? Mas o triângulo retângulo continua tendo essa estrutura básica, né? Hipotenusa e dois catetos aí, tá? Hipotenusa, B é um cateto e A, vamos corrigir aqui, né? A também é aí um cateto, certo? Bem, pessoal, então vamos lá. Pessoal, então, o que a gente viu aqui, né? A gente viu que existem ângulos aí, né? O ângulo alfa e o ângulo beta. Então vamos lá. A hipotenusa nós já sabemos que é o C, porque a hipotenusa é o lado oposto, né, a essa seta aqui, né, o ângulo reto. Bem, agora aqui existem duas figuras que aparecem, que qualificam o cateto. Os catetos não só são apenas catetos, eles podem ser catetos opostos ou catetos adjacentes, né? Catetos opostos ou catetos adjacentes. É o que eles podem ser aí. Pessoal, como que eu sei qual é o cateto oposto a um ângulo? A hipotenusa é o lado C, é o lado H aí, certo? Agora, se eu pegar o ângulo alfa, vou colocar em azul, qual é o cateto oposto dele? A hipotenusa é o C, mas quem é o cateto oposto? Se você pegar uma seta e colocar nele, saindo dele, essa seta vai bater onde? Ela vai bater no A. O que é o A para o ângulo alfa? Ele é o cateto oposto. Então é o A. Ele é o cateto oposto. E quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é aquele que não é o oposto e não é a hipotenusa. Então é o B. Né? Isso a gente já sabe. Professor, e agora? E o outro ângulo, o ângulo beta, né? Pessoal, o ângulo beta é o mesmo princípio. Você vai traçar uma setinha, né? Essa seta bate onde? Ela bate no cateto que é oposto. Então, no ângulo beta, para o ângulo beta, o cateto oposto é o B. Já o cateto adjacente é o outro lado que não é hipotenusa. Nós estamos chamando a hipotenusa aí de C, né? Quem é o outro lado? Quem seria o outro lado? Seria o A.
O A seria o cateto adjacente para o ângulo beta. Nossa, professor, então é o contrário. Então é isso, pessoal. Para você saber qual é o cateto oposto de um ângulo, né, você tem que fazer uma seta e ver onde ela bate. No caso do ângulo alfa, onde que ela bateu? Ela bateu no A. Então esse é o cateto oposto. Logo, o cateto adjacente é o B. É o B. No ângulo beta, quem é o lado oposto? É o lado B. A setinha preta saindo dele aqui. É o lado B. E quem é o adjacente? É o A. Porque o lado oposto ao ângulo reto a gente chama sempre de hipotenusa. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos fazer exercícios para a gente entender isso melhor. Então, pessoal, existem 3 fórmulas que nós podemos usar aqui com vocês. Né? Que fórmulas são essas, pessoal? A fórmula do seno, né? Que fala, na verdade, para a gente que o seno de qualquer ângulo, que o seno é sempre de um ângulo, pessoal, né? Isso é importante. Então, o seno, ele é sempre de um ângulo. O cosseno também é de um ângulo e a tangente também é de um ângulo. Tá? Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, dividido, né? E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Professor, eu preciso saber essas 3 fórmulas? Sim. É legal saber essas 3 fórmulas e mais uma coisa importante que é o teorema de Pitágoras também. Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b quadrado, ou seja, a soma, a soma de cada cateto elevado ao quadrado é igual a hipotenusa elevado ao quadrado. Então, você saber o teorema de Pitágoras também é algo importante para essa questão. Então, esse é o formulário que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Tá bom? Em geral, pessoal, a gente abrevia, né? Quando a gente faz exercício, a gente chama seno de 100, cosseno de cos e tangente de TG apenas, tá? Tangente de TG apenas. Tudo bem? Então, vamos continuar. Pessoal, os problemas de seno e cosseno, geralmente, eles trazem o triângulo retângulo, porque é uma relação trigonométrica no triângulo retângulo. Então, vamos lá. Qual é o exemplo? Determine os valores do seno, né, do cosseno e da tangente dos ângulos agudos do triângulo abaixo. Pessoal, o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é aquele que tem menos de 90 graus. 89 graus, 80 graus, 15 graus, 1 grau, meio grau, 35 graus. Qualquer ângulo que tenha menos de 90 graus, ele sempre será chamado de ângulo agudo. Certo? Ângulo agudo. Então, quem são esses ângulos? É o ângulo alfa e o ângulo beta. Então, vamos lá. Pessoal, então, vamos determinar as coisas aqui, ó. Primeiro, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é aquele lado que é oposto ao ângulo reto. Onde a seta bate. Onde que a seta tromba? No 5. Então, a hipotenusa é 5. Tá? Então, isso é muito importante. Vamos chamar esse lado aqui de A, né? E esse lado aqui de B. Professor, eu posso mudar a letra? Pode. Eu posso chamar a hipotenusa de C? Você pode chamar tranquilamente. Não tem problema nenhum. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar em relação ao ângulo alfa. Eu vou colocar em azul tudo que eu fizer para o alfa, tá? Então, vamos pegar aqui o ângulo alfa. Pessoal, então a gente sabe que a hipotenusa vale 5, então vamos determinar os catetos, né? Primeiro, quem é o cateto oposto do ângulo alfa? Quem é o cateto oposto do ângulo alfa? O cateto oposto do ângulo alfa, pessoal, é aquele onde a seta vai bater. Então, se você traçar uma seta do ângulo alfa para cá, onde que a seta vai esbarrar? No lado A, que nós vamos chamar, que tem um valor, que vale 4. Então, o cateto oposto, né, do ângulo alfa, ele vale 4. E o cateto adjacente, professor? E o cateto
adjacente? O cateto adjacente é o outro lado que não vem a ser a hipotenusa. Né? Seria o lado B, porque a hipotenusa vale 5, o cateto oposto vale 4, que nós chamamos de A. E quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o B, que vale 3. Né? Que vale 3 aí. Tá? Deixa eu só corrigir aqui, pessoal. Desculpa. Vamos lá. Vou dar uma borrachinha aqui para a gente corrigir essas letrinhas. Vai ficar exatamente como a gente colocou lá no nosso formulário, né? Então, C minúsculo O, C minúsculo A. Certo? Aqui disse O também. Tudo tranquilo? Até aqui alguma dúvida? Eu acho que não, né? Então, vamos continuar a nossa saga rumo ao saber. Tudo bem, pessoal? Então, nós já temos isso. Vamos determinar para o ângulo beta, porque aí fica bem mais facinho. O ângulo beta, nós vamos... Aliás, eu vou até mudar a cor aqui, pessoal, para não confundir vocês, né? Porque senão acaba virando uma confusão tamanha, né? Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Isso. Vamos fazer com uma canetinha verde. Para o beta. Então, nós precisamos determinar qual é o cateto oposto de beta e qual é o cateto adjacente de beta. Pessoal, primeira coisa, traçar uma seta que sai do beta e que a ponta dela bate em algum lugar. Ela bate onde? Ela bate no cateto oposto, que no caso aqui é o lado B, que tem um valor de 3. O cateto adjacente é o outro lado que não é a hipotenusa. Essa daqui a gente sabe que é a hipotenusa, é o 5. Qual é o outro lado? É o lado A, que é o 4. Tudo bem, pessoal? Porque aqui, ó, cateto oposto, a hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Bem, pessoal, agora ficou fácil para resolver. Vamos resolver aqui, nós damos já com a caneta verde, resolver para o beta. Então, quem é o seno de beta, pessoal? O seno de beta, né? O seno do ângulo beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso é igual a quanto? Cateto oposto vale 4, cateto adjacente vale 3. Então, é igual a 4... desculpa, cateto oposto, desculpa, falha minha aqui. Falha, desculpa. Eu acho. Cateto oposto sobre a hipotenusa, né, pessoal? Olha o erro aí, olha o erro. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui no caso, né, cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu estava calculando o que eu estava calculando? A tangente do ângulo, né? Então, vamos lá. Cateto oposto é 3 aqui no caso, né? Cateto oposto é 3. A hipotenusa vale 5, então seria 3/5 o valor. Se você dividir isso, pessoal, vai dar 0,6, tá? 0,6 ou 3/5 seria o seno, né? Que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Já o cosseno de beta, quanto que ele seria? Ele seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto vale o cateto adjacente do ângulo beta? O cateto adjacente do ângulo beta, ele vale 4. E quanto que vale a hipotenusa? Vale 5. Isso é 4/5. Se você dividir o 4 por 5, vai dar 0,8. E a tangente, pessoal? A tangente do ângulo beta, agora sim, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso é igual, o cateto oposto vale 3, o cateto adjacente vale 4. Isso aqui vai dar 3/4. Se você fizer a divisão aqui, vai dar 0,75. Precisa fazer a divisão? Dependendo do exercício, sim, pessoal. Dependendo do exercício, não. E para o ângulo alfa, é o repeteco. Né? O ângulo alfa aí seria o repeteco. Seria um exercício duplo. É a mesma coisa, pessoal. Então, como que seria o seno do ângulo alfa? O seno de alfa seria o cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5. Né? Cateto oposto, que é 4, hipotenusa, que é 5. Seria 0,8.
E o cosseno de alfa? Pessoal, já estou fazendo direto, porque eu já mostrei a fórmula para vocês, né? O cosseno é cateto adjacente, que valeria 3, sobre a hipotenusa, que vale 5. Dividindo 3 por 5 dá 0,6. E a tangente do ângulo alfa? Simples. Cateto oposto, que é 4, sobre cateto adjacente, que é 3. Aqui já dá uma divisão meio, como pode dizer assim, meio quebrada, né? Se você dividir 4 por 3, dá 1, daria uma coisa aproximada, né? Você pode achar 4 terços, mas daria uma coisa assim, daria a tangente seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, seria 4 terços, seria alguma coisa em torno de 1,3, mais ou menos, tá? Mais ou menos 1,3 aí. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Então tá bom. Vamos fazer um outro exercício. Pessoal, aqui é o seguinte, aqui é um pouquinho diferente, né? Sabendo que seno de alfa é igual a meio, determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Pessoal, então vamos lá. Um pouquinho diferente, mas é os mesmos princípios. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa é o seno do ângulo alfa já é dado. Ele vale meio. Tudo bem? Quem é x, pessoal? X. Quem é x? Olha o ângulo reto. Traça uma seta dele. Onde que a seta bate? Nesse lado. Esse lado é a hipotenusa. Então, x aí, pessoal, seria igual à hipotenusa. Então, o que esse problema quer saber, na verdade, é a hipotenusa. Que a gente sabe que o problema chamou de x. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai fazer isso usando a fórmula do seno. O que é o seno, pessoal? O seno de qualquer ângulo seria o cateto oposto, né? O seno seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? O seno de alfa, a gente já tem que vale meio. Aqui, ó. Né? O seno de alfa vale meio. O cateto oposto, na verdade, do ângulo alfa, quem é? Aí você traça... Vou até mudar um pouquinho de cor aqui rapidinho, pessoal. Vocês traçam uma outra seta dele, que sai dele. Onde que ela bateu? Ela bateu nesse lado aqui, ó. Então, esse é o cateto oposto. Então, o cateto oposto do ângulo alfa, ele vale 8. E a hipotenusa, o problema chamou de x. Ah, mas eu posso deixar h? Pode, mas como o problema pergunta qual é o valor de x, deixa a nomenclatura do problema. Mas saiba que x seria o quê? X seria a hipotenusa, tá? Então, a hipotenusa é x. Aí, pessoal, o que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui? A gente multiplica isso em cruz, né? A gente multiplica isso aqui em cruz. Então, x vezes 1, né? Então, seria 1 vezes x igual a 2 vezes 8. X será igual a 16. Professor, eu preciso colocar uma unidade? Não, porque o problema não colocou. Mas se ele colocasse milímetro, seria milímetro. Se fosse centímetro, seria centímetro. Não importa. Né? Então, ele deu um seno. Você tem que saber que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá, pessoal? Então, isso é uma coisa muito importante aí. Tá certo? Tranquilo? Nós temos mais um problema. Ah, não. Isso aqui já é a próxima aula. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Então, o formulário que vocês têm que usar é esse aqui, ó. Esse é o formulário e mais o teorema de Pitágoras. Você resolve qualquer problema de relações trigonométricas no triângulo retângulo. O que às vezes os problemas fazem, pessoal, às vezes é não dar o valor da hipotenusa. Então, por exemplo, esse problema aqui, ele poderia não dar esse valor para a gente. Poderia aparecer aqui sem o valor. E aí você tem que fazer o quê? Fazer um teorema de Pitágoras para descobrir. Tá? Mas, em geral, é isso aqui. Professor, mas onde que eu acho o seno de 40 graus? Onde que eu acho o seno de 30? Onde que eu acho o seno de 5 graus? Onde eu acho o seno de 80 graus? Isso, pessoal, ou você faz a calculadora,
ou você consulta uma tábua de seno e cosseno, que é uma coisa já em desuso. Uma coisa importante que nós vamos ver na próxima aula nossa é saber o seno de alguns ângulos que são chaves para nós. Tá? Nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da aula, né? Espero que vocês tenham entendido as coisas que a gente falou, né? E que vocês consigam aplicar aí nos problemas que vocês estarão por vir, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço a todos aí e estudem bastante, tá bom? E não se esqueçam de curtir o canal e se inscrever também. Forte abraço.